Há uma pergunta muito importante a ser respondida. E a pergunta é: Jesus nasceu. E daí? É sobre essa pergunta que eu quero conversar com você hoje. Apesar dessa mensagem ela fazer talvez mais sentido próximo ali do Natal, ou mesmo no dia de Natal, ela tem peso, tem sentido e significado para nós em qualquer dia do ano. E para iniciar essa mensagem, eu vou ler um texto que está em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8, tá bom? E aí nós vamos conversar sobre isso. Jesus nasceu, né? Eu até comentei em outro momento que antigamente existia uma discussão se Jesus realmente existiu, se não existiu e tal. Hoje em dia já não existe essa discussão porque o Jesus histórico é um fato. Mas, então temos de chegar à conclusão que, ok, Jesus existiu. E daí? Essa é a nossa pergunta de hoje. Para começar, vamos por aqui por Lucas 2, a partir do versículo 8. Esse texto diz o seguinte: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos faz saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita. Todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Como vimos no texto, o nascimento de Jesus foi movido de grande alegria, e todos os que ouviam falar sobre isso se maravilhavam. Inclusive, ainda hoje, até para historiadores, céticos, é incrível pensar ou entender que Deus se fez carne, nasceu de uma virgem, o Messias habitou entre nós e nos trouxe uma nova vida nele. Ninguém em sã consciência não se maravilhará com isso. Apesar disso, não se sabe ao certo em qual dia Jesus nasceu, e muito provavelmente não foi em 25 de dezembro. E muitas pessoas tentam explicar de onde vem a comemoração do dia 25. Normalmente as associações são feitas a deuses e a crenças pagãs. O mais famoso talvez seja o deus Tammuz, que inclusive tem vários dos seus símbolos incorporados a um pseudo-evangelho, um pseudo-cristianismo, que tem mais a ver com o império, ali da pós-Constantino, né? Mas isso não é nosso caso. Além disso, nós não fomos ensinados a celebrar o nascimento do Senhor, do Salvador, nem pelos apóstolos, nem pelo próprio Jesus. Não temos esse mandamento na Bíblia de celebrar o nascimento de Jesus.
por Jesus e por seus apóstolos, nós fomos ensinados a nos recordarmos da morte do Senhor, da entrega dele por nossas vidas, ali no ato da ceia, onde nós, né, participamos ali do corpo e do sangue de Jesus, numa forma memorial, nos recordando do que ele fez. Então nós fomos levados a nos lembrar da morte. A nossa esperança está na ressurreição dele. Nós cremos na ressurreição, celebramos a ressurreição de Jesus. E da mesma maneira, nós também fomos instruídos a aguardar o retorno dele, a aguardar e a pregar, né, o retorno e a gloriosa vinda do Senhor. Portanto, para nós cristãos, a data de 25 de dezembro de fato não é um mandamento, nem algo contido nas bases da nossa fé original. Ainda assim, uma vez o apóstolo Paulo estava numa cidade onde naquela cidade ali tinham muitos altares para vários deuses e inclusive tinha um altar que era um altar ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo usou essa oportunidade de ter aquele altar ao Deus desconhecido para dizer que o Deus desconhecido a quem aquele altar pertencia, na verdade era Jesus, e através disso pregou para aquelas pessoas, e Deus usou Paulo e essa estratégia para salvar vidas ali naquele lugar. No meu entendimento, o Natal é uma dessas oportunidades raras, né? Se a gente parar para pensar, um mundo mau, um mundo corrompido, um mundo onde o reino é das trevas, o império das trevas, uma vez por ano, para lembrar que Jesus existiu, que Jesus nasceu, para lembrar da importância de fazer o bem ao próximo, para valorizar os relacionamentos com os familiares, com os amigos. E eu penso que realmente essa é uma boa oportunidade para a gente falar sobre o Senhor, sobre o amor dele, pela oferta, a oferta dele pela humanidade, sobre o sacrifício dele, da importância dele para a vida de cada um de nós. Afinal de contas, um dia, de fato, Deus presenteou a humanidade com o próprio Filho feito em carne. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. E se a gente parar para pensar, né, o que seria da humanidade sem Jesus? O que seria de você, o que seria de mim sem Jesus? Se isso não tivesse acontecido. Então realmente é algo importante. E certamente ali na ocasião do Natal é uma boa oportunidade para nós explicarmos melhor o Evangelho, o Reino, tanto em ações quanto em palavras também. E aproveitando essa oportunidade de falar sobre o nascimento de Jesus, eu desejo falar sobre a importância do nascimento dele. Por isso que o nosso título é Jesus Nasceu. E daí? Vamos falar sobre o e daí? Pretendendo ser simples e sendo direto também contigo, eu te convido a observar que aqueles que são salvos, biblicamente falando, eles recebem o Espírito Santo como garantia dessa salvação. E o Espírito Santo, ele não vem morar naquela natureza suja, naquele ser humano poluído pelo pecado, pela cultura e por tudo que é mal que existe. Na verdade, quando o Espírito vem, ele gera dentro de nós uma nova criatura, uma criatura santa, uma criatura inclinada para as coisas de Deus. Ele transforma o nosso espírito, né, nos dando uma nova natureza. Essa que deseja as coisas de Deus, deseja agradar a Deus, deseja fazer o que é de Deus. E aí a nossa carne, que estava acostumada com a antiga natureza, começa a entrar na treta aí, porque ela tem o costume do mal, as coisas do mal, é inclinada para o mal. Mas a nova natureza é inclinada para as coisas de Deus. O Espírito vem, gera em nós uma nova vida, uma nova natureza. Essa natureza é divina. E o Espírito Santo habita nesta nova natureza. É Cristo em nós, né? É a esperança da glória. Ou seja, é semelhante, claro que em parábolas, mas é semelhante ao que o Espírito Santo fez com a Maria. Porque a Maria não teve um relacionamento com um homem para dentro dela ser gerado um bebê.
para ser gerado o Salvador, o Messias dentro dela. Na verdade, o Espírito Santo envolveu ela e gerou aquela vida dentro dela. É algo semelhante a isso que acontece conosco, quando nós de fato recebemos Jesus e a obra redentora dele na nossa vida. O Espírito Santo vem, nos envolve e gera em nós uma nova natureza, uma nova vida, e de forma figurada e não figurada ao mesmo tempo, nós dizemos que Cristo nasce em nós a partir dessa ocasião, porque aí Jesus passa a existir. Existir não, é que a existência dele enfim, é uma conversa até complexa, mas ele passa a viver, habitar é a palavra mais correta, dentro de nós, ou seja, ele nasce em nós, em parábola, certo? E isso é algo muito importante, porque quando nós falamos desse relacionamento com Jesus, esse relacionamento com ele é crescente como um grão de mostarda. Se você já ouviu aí do tamanho do grão de mostarda, estava errado. Na verdade, a expressão correta é como um grão de mostarda. Por quê? Isso eu não canso de explicar. Porque assim, Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Enfim, então é muito importante entender isso. O grão de mostarda é muito pequenininho. Muito pequenininho. Então se a gente falar, a fé do tamanho de um grão de mostarda tá bom, então beleza, qualquer coisa que eu entregar serve. Tipo assim, se eu for no culto uma vez por semana, beleza. Se eu der o dízimo, beleza. Se eu der uma oferta de vez em quando, tá bom. Se eu parar para escutar um pastor ou alguém falar, tá bom. E a gente vai chegando nessas conclusões que estão equivocadas. Não é sobre isso. Se a gente pensar que é do tamanho do grão de mostarda. Agora, se nós entendermos que não é do tamanho, mas é como um grão de mostarda, o que é o grão de mostarda? Aí sim, uma semente muito pequena, mas que quando ela é plantada na terra, ela vai crescendo, 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 crescendo até se tornar uma das maiores árvores que existem. Se não, né, dependendo do contexto, a maior. Então, quando nós entendemos que o nosso relacionamento com Jesus, que o nosso relacionamento com as coisas de Deus, com o reino, é como um grão de mostarda, nós percebemos que é isso. Jesus é gerado dentro de nós pela obra do Espírito Santo, e ele vai crescendo em nós e através de nós como um grão de mostarda. O reino vai expandindo de dentro para fora. Beleza? Bonito isso, forte, né? E quando isso vai acontecendo, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais parecidos com o Mestre. Aliás, a palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Porque ele continua fazendo essa obra redentora em nós e através de nós. E quem se tornou morada do Espírito Santo, tem Jesus dentro de si, está experimentando, vivendo, desfrutando dessa nova vida gerada pelo Espírito Santo dentro de si, tem que adorar a Deus, tem que agradecer a Deus, tem que louvar a Deus. E você até pode tirar um tempo para fazer isso agora. Ou, de repente, para escrever nos comentários, eu nasci de novo. Cristo nasceu em mim, né? Nós nos tornamos novas criaturas, um novo ser humano, um novo homem. Temos uma nova natureza. E isso é chamado pela Bíblia de o novo nascimento. Nós estamos falando da relevância de Jesus ter nascido na humanidade. E também da importância dele estar nascendo em nós, certo? O novo nascimento, ele aponta para o resultado da obra salvadora de Deus por meio do Espírito Santo habitando em nós. E isso é muito forte, muito poderoso, porque Cristo nascer, crescer, viver sua obra redentora, morrer, ressuscitar e prometer voltar, isso que ele fez dividiu a história humana em antes e depois dele. Entende? Da mesma forma, quando Jesus nasceu em nós, dentro de nós, quando ele foi gerado dentro da gente,
também houve um antes e depois dele. Qualquer pessoa que teve a vida transformada por Jesus, que realmente tem Jesus dentro de si, viveu essa experiência do antes e do depois dele. A vida era de um jeito, sem Jesus. Depois de Jesus é outra coisa, tem um antes e um depois. O nascimento em carne, quando Jesus nasceu de uma mulher, é muito importante por vários motivos. Dentre eles é que a luz, a vida, a verdade, a salvação, Deus esteve entre nós em carne. Não é em vão que houve grandes alegrias no céu, na terra, como nós lemos no texto no início. E mesmo assim, com tanta alegria, com tanta importância, é importante, é legal nós recordarmos, trazermos de volta isso à tona, de que mesmo com tudo isso, apesar de tudo isso, nem Jesus, nem os apóstolos nos ensinaram a celebrar o dia do nascimento de Jesus. E eu desconfio que seja porque o mais importante não seja o dia que ele nasceu na terra, mas sim o dia que ele nasceu dentro de mim e dentro de você. Claro que eu estou usando uma parábola aqui. Se você não experimentou o novo nascimento, você precisa hoje, com urgência, experimentar o que é viver com Jesus dentro de si. O que é nascer de novo, o que é ser uma nova criatura. Você precisa descobrir o que é voltar para a sua vida, viver ela, mas com o Espírito Santo dentro de você. Como é morar onde você mora, tendo o Espírito Santo e o fruto dele dentro de você? Como é trabalhar onde você trabalha? Como é estudar onde você estuda? Como é congregar onde você congrega, tendo o Espírito Santo dentro de você e o fruto dele habitando em você? Você precisa experimentar isso. E eu e qualquer pessoa que nasceu de novo pode te garantir que há um antes e um depois de Cristo em nossa história. E certamente haverá um antes e um depois de Cristo na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua casa, no meio da sua parentela, na sua mente, no seu corpo, na sua vida como um todo. Certamente haverá um antes e um depois de Cristo. Jesus deseja dividir a sua história. A gente pode resumir a importância da história de Jesus de duas formas, pelo menos. A primeira é o impacto que ele teve na história, a ponto de dividir ela em duas. Mas o impacto é significativamente melhor, tornar a história melhor. Imagina como teriam sido esses 2020 e tantos anos, que é quando eu estou gravando isso daqui, se não tivesse a figura de Jesus, os ensinos de Jesus, como a humanidade seria. Será que ainda seria? Ou será que já teria se destruído? E daí? E daí isso? Se não fosse Jesus, qual seria as bases das constituições? Qual seria a base para a moralidade, para o amor ao próximo, para o cuidado uns aos outros? Como seria o mundo? Agora, a questão mais importante é Jesus nascer na sua vida, ele ser gerado dentro de você, essa nova vida dentro de você. Porque sem Jesus, aonde você vai parar? Por isso, hoje eu te convido a abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para entrar. E se hoje for 25 de dezembro para você que está assistindo, você talvez daqui para frente vai celebrar de fato o nascimento de Jesus em sua própria vida. E finalmente essa data terá um grande valor para você. Em resumo, então, eu estou dizendo que Jesus ter nascido tornou a história da humanidade melhor, tornou a história da humanidade mais amável, mais tolerável, trouxe-nos esperança de uma vida eterna, trouxe-nos a reconciliação com Deus, trouxe-nos vida eterna.
trouxe-nos paz, trouxe-nos o Espírito Santo, a possibilidade de ter uma nova natureza, de nascer de novo, mesmo já sendo velho. E também estou dizendo que Jesus em você, em mim, a esperança da glória, também vai fazer essa grande transformação do antes e depois dele, individualmente, em cada um de nós. E para você que já é cristão, já nasceu de novo, já tem o Espírito Santo dentro de você, essas datas, como o dia do Natal, o 25 de dezembro, certamente é uma boa oportunidade para testemunharmos sobre o nascimento de Jesus, tanto para o mundo quanto para nós mesmos. Que o Senhor Jesus te abençoe, te use e que viva em você. Deus abençoe.